Olá, aqui é a professora Ana Lúcia e nesse vídeo, Evite esse erro parte 4, vamos abordar outro erro muito comum na matemática e discutir como podemos evitá-lo. O erro que abordaremos nesse vídeo é tentar usar uma propriedade que na verdade não existe. Observem que aqui eu escrevi propriedade entre aspas, porque se não vale, ela não é uma propriedade. Vamos falar um pouco sobre o que são propriedades. Muitas vezes na matemática, iniciamos um tópico com algumas definições e propriedades. Uma definição é um enunciado que explica algum termo ou símbolo que será usado. E as propriedades são consequências dessas definições e ou de outras propriedades. Nós podemos usar as propriedades para várias coisas, mas aqui o nosso foco é que as propriedades podem ser utilizadas para agilizar os cálculos. Por exemplo, temos aqui a definição de potência com expoente inteiro e positivo. Dados um número real A e um número inteiro e positivo n, definimos A elevado a n como o próprio A se o n é igual a 1 ou A multiplicado por ele mesmo n vezes se o n é maior do que 1. A partir dessa definição, podemos deduzir diversas propriedades, entre as quais esta aqui que eu estou utilizando no nosso exemplo. Ao multiplicarmos duas potências de mesma base, o resultado é a base elevada à soma dos dois expoentes. Logo em seguida, temos a demonstração desta propriedade, que foi feita utilizando a definição. A elevado a n é A multiplicado por A m vezes, A elevado a n é A multiplicado por A n vezes, e, portanto, isto é igual a A multiplicado por A m mais n vezes. Observe que se m ou n for igual a 1, essa demonstração também funciona. Recapitulando, o que eu fiz aqui foi dar um exemplo de como uma propriedade é uma afirmação que pode ser provada, a partir de conhecimentos prévios que podem ser utilizados, nesse caso a definição. Mas, quando estamos fazendo contas, nós não precisamos provar as propriedades que estamos utilizando, porém, elas têm que ser passíveis de prova. Elas têm que ser verdadeiras e alguém tem que ter provado isso antes para que outras pessoas possam utilizar. Aqui neste slide temos uma propriedade que é muito conhecida e utilizada, que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, que diz que multiplicar A pela soma de B com C é a mesma coisa que somar a multiplicação de A por B com a multiplicação de A por C. A demonstração dessa propriedade vamos fazer da forma geométrica e para o caso em que A, B e C são inteiros e positivos. Observe pelo desenho que o resultado da multiplicação de A por B mais C é o número total de bolinhas que teremos se colocarmos A linhas com B mais C colunas de bolinhas, como mostrado na figura. E pelo mesmo desenho podemos ver que obteremos o mesmo resultado se somarmos a quantidade de bolinhas em A linhas com B colunas com a quantidade de bolinhas em A linhas e C colunas. O motivo pelo qual eu coloquei essa propriedade aqui é porque ela é muito popular. E nota-se que muitas vezes, quando alguém tenta usar uma propriedade, entre aspas, que não existe, ele está tentando se basear na propriedade distributiva, mas numa situação em que isso não é possível, que ela não é válida. Tudo o que havíamos visto até o slide anterior é válido. E agora, nesse slide, estamos começando a exemplificar os erros. Da maneira como está colocado aqui, parece que estamos tentando aplicar uma propriedade parecida com a propriedade distributiva, mas essa propriedade não existe. E A mais B elevado a n só seria igual a A elevado a n mais B elevado a n se o n fosse igual a 1. Para qualquer outro valor de n, isso não é válido. Vamos usar um exemplo numérico para ver que essa propriedade realmente não existe. Se somarmos 3 com 4, temos 7. Elevando ao quadrado, temos 49. Já se primeiro elevarmos o 3 ao quadrado e o 4 ao quadrado e depois somarmos, teremos 9 mais 16, que dá 25. A conclusão é que 3 mais 4 ao quadrado é diferente de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A mais B elevado a n pode não ter uma propriedade tão simples quanto gostaríamos. Mas no caso de n igual a 2 e n igual a 3, podemos usar os produtos notáveis do quadrado da soma e do cubo da soma. Esses são dois casos particulares do binômio de Newton,
que é a fórmula que nos dá uma alternativa para calcular a mais b elevado a n, quando n é inteiro. Se n não for inteiro, não temos uma forma alternativa simples para o cálculo. Outro exemplo comum de erro: tentar calcular a raiz de uma soma como a soma das raízes. Notem que aqui o erro foi o mesmo erro anterior, já que podemos escrever a raiz enésima como uma potência com expoente 1 sobre n. E aqui, como o expoente 1 sobre n não é inteiro, não podemos usar o binômio de Newton e não temos uma fórmula simples para abrir essa raiz da soma. Realmente temos que fazer a soma primeiro e depois extrair a raiz. Outro exemplo de algo que não dá para fazer. Estamos multiplicando c pela enésima potência de a mais b. Isso não é a mesma coisa que aplicar a enésima potência de c vezes a mais c vezes b. Se tentarmos fazer isso, estaremos de novo desobedecendo a ordem de prioridade. Para fixar que esta propriedade, entre aspas, não é válida, vamos fazer um exemplo numérico. 4 multiplicado pelo quadrado de 2 mais 3 é 4 multiplicado por 5 ao quadrado, que dá 4 vezes 25 e finalmente igual a 100. Já o quadrado de 4 vezes 2 mais 4 vezes 3 é o quadrado de 8 mais 12, que dá 20 ao quadrado, ou seja, 400. Portanto, não é a mesma coisa. Para finalizar, algumas dicas. Sempre se atente à ordem de prioridade. Se quiser aplicar uma propriedade e tem dúvida se ela vale, faça o teste com números. Se der errado, já sabe que não vale. Se der certo, é possível que seja válida. Repita o teste com outros números para ter mais segurança. Mas lembre-se que certeza mesmo só teremos se houver uma prova matemática. Nos testes, evite usar os números 0 e 1. Muito obrigada por prestigiar o nosso canal e assistir a esse vídeo. Espero que eles tenham lhes ajudado.